Estamos falando de Fla-Flu, estamos falando de jogo importantíssimo, talvez até decisivo, de certa maneira, para o Fluminense na temporada e no Campeonato Brasileiro de 2024. Já chega nesse vídeo aqui, deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal, dando aquela moral e comentando o seu palpite de resultado aqui embaixo para o Fla-Flu de hoje. Fla-Flu 4-5-2, tudo que você precisa saber sobre essa partida, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Você pode, como eu já falei, deixar um like aqui embaixo se você gostar do vídeo. Pode se inscrever aqui no canal também para ajudar a gente a chegar na marca de 250 mil inscritos. Estamos com 243.808. Faltam 192 pessoas se inscreverem aqui para a gente bater 244 mil inscritos, tá? Muito obrigado a todos os 243.808 que já são inscritos. O jogo é hoje às 8 da noite, aquelas informações básicas, transmissão exclusiva do Premier. Estaremos ao vivo com a nossa transmissão direto do Jornada, obviamente em áudio, né, com a nossa cara ali na frente da câmera, porque é jogo do Brasileiro, a gente pode botar nossa cara, nosso react. Eu, Lessa, Cavantinoco, Rafael Siqueira, hoje com o desfalque do Fio. Então, se você não gosta do Fio, é o dia certo pra você assistir hoje, tá? O Fio vai estar na transmissão do Premier. Já, inclusive, eu dou um spoiler aqui de que motivos pra acreditar. A partir das 6 horas da tarde a gente tá ao vivo, lá direto do Maracanã, cobertura lá fora, toda a participação ali no pré-jogo, com a transmissão depois e o pós-jogo lá no Jornada KTO 1902, mas também aqui no Raiz Tricolor, no canal do Lessa, no canal 20. Como eu falei, é o Fla-Flu 4-5-2. 141 vitórias nossas, 145 empates, 165 vitórias deles. Bem, a gente chegou num determinado momento a ultrapassar o empate, só que o histórico recente é uma merda. A real é essa. Dos últimos 8 Fla-Flus, a gente empatou 4 e perdeu 4. São 2 eliminações no Carioca e na Copa do Brasil. A nossa última vitória, só pra você ter um estalo de memória, a última vitória contra o Flamengo foi o 4-1 do título, lá no início de 2023. Então a gente tá precisando voltar, não só contra o Flamengo, mas voltar a vencer clássicos. Não é só contra o Flamengo, é contra o Botafogo e contra o Vasco também. Só pra vocês terem noção, dos últimos 18 clássicos, a gente só venceu um, que foi contra o Vasco no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o detalhe bom é, desses 18 clássicos, o Fio estava presente em 17. Adivinha qual que ele não estava presente? Nesse contra o Vasco. Então, se você tem motivos aí pra acreditar, esse é um deles. Nosso desempenho é terrível desses outros 17. Só pra vocês terem uma noção, a gente perdeu 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Empatou 6 e só ganhou 1. É um desempenho terrível contra o Vasco, é um desempenho terrível contra o Botafogo, é um desempenho terrível contra o Flamengo. Eu falei, a gente ganhou o Vasco esse ano, mas a gente não ganha. O Botafogo, a gente não ganha desde 2022. Já vamos para 3 anos, né, que a gente não joga mais com eles. O Flamengo, a última vitória foi no ano passado. É um desempenho muito ruim. E isso tem algumas motivações que eu não vou entrar aqui nesse vídeo de pré-jogo. Um deles, e aí eu preciso entrar, um desses motivos, eu até gravei um vídeo sobre isso, é a baixa presença de público. A torcida do Fluminense não estará presente, eu diria que nem de uma maneira que dá para pelo menos dizer que é digna nesse Fla-Flu. Eu sei, tem 200 motivos, como eu falei, tem um vídeo inteiro gravado que eu lancei ontem aqui no canal, vá lá ver, tá? Você saber que eu não tô criticando a torcida, a culpa da torcida, não é esse o ponto. Dito isso, 4 mil ingressos vendidos com antecedência, mesmo com problemas de biometria, com dificuldades e etc, e o sócio tem que pagar o ingresso, mesmo com isso tudo, gente, são 4 mil pessoas nesse estádio. Deve ter ali um pouco mais agora, porque a venda já teve mais um dia de venda. Mas assim, é muito pouco num Maracanã que vai estar repleto de flamenguistas. O Flamengo esgotou a carga para o setor norte, o Flamengo provavelmente, né, com alguns tricolores pingados, esgotou a carga dos setores mistos também. Os 4, 5 mil que vão para lá, meu amigo, estoura teu gogó, porque o Fluminense vai precisar de você.
o grande jogo da temporada de 2019, quando a gente ganha do Flamengo com o gol de Luciano, não tinha quase ninguém na arquibancada. O grande jogo da temporada de 2022 do título carioca não é o jogo do título, que é quando todo mundo foi na boa no segundo jogo, no empate por 1-1. O grande jogo é a vitória no jogo de ida por 2-0, que não tinha quase nenhum tricolor no Maracanã. Então assim, você aí também que vai, meu amigo. É hora de fazer e carregar o Fluminense nas costas. O Fluminense, inclusive, está precisando ser carregado nas costas, né? Os resultados dessa quarta-feira pouco influenciaram, na verdade, no Fluminense, né? O empate do Atlético Mineiro com o Fortaleza por 1-1, a derrota do Vasco por 3-0 para o São Paulo. Tem jogos nessa quinta-feira que são importantes para a vida do Fluminense, principalmente ali, vou botar na conta, nessa quinta, o Corinthians e Atlético Paranaense, que é bizarramente importante, além de Atlético Goianiense e Cuiabá também, que uma vitória do Cuiabá pode atazanar a vida do Fluminense. Lá no meu Instagram eu faço da rodada inteira, me segue lá, @GabrielDoAmaralB, faço da rodada inteira falando pra quem você tem que torcer na rodada pra beneficiar o Fluminense. Vai lá e comenta, vim pelo YouTube, que aí eu sei que você veio por causa desse vídeo. Sobre o Flamengo, como eu falei, eu fico com uma dúvida porque a gente vai entrar no Bola em Campo agora para falar diretamente do time, não só do jogo, né? Eu sempre faço aquelas informações que você precisa saber e sempre faço um panorama do jogo, da tamanho da importância que esse jogo tem para o Fluminense. O Fluminense pode sair hoje do Maracanã, mesmo jogando contra um adversário que é mais forte. O Flamengo não é quarto colocado, não fez 51 pontos no campeonato, com um mesmo número de jogos que o Fluminense tem, o Flamengo fez quase o dobro de pontos do Fluminense. Não é à toa isso. O time do Flamengo é mais forte de fato do que o time do Fluminense neste momento, né, nesta temporada. Porém, o Flamengo vai estar com desfalques, que possibilita ao torcedor do Fluminense olhar e falar assim: não é ponto perdido não, tá? Dá pra se jogar, e se jogar como jogou nos últimos 15 jogos aí na média, dá pra buscar um ponto, dá pra arriscar ainda mais com os desfalques que o Flamengo vai ter, que a gente vai falar daqui a pouco quando passar a escalação. Então é um jogo onde, de fato, o Flamengo é favorito pro jogo, tá? Eu vou até botar aqui a nossa telinha da KTO pra te mostrar aqui, ó, que na escala aqui da KTO e das casas de aposta, né? KTO é a casa de aposta que patrocina aqui o Raiz Tricolor, o Flamengo tá pagando R$1,96 pra cada real que você bota, e o Fluminense pagando R$4,20. Então, assim, é um favoritismo real mesmo do Flamengo. E eu sempre falo aqui, nessas odds, você não é o gênio que percebeu que o Fluminense vai ganhar e só a KTO não percebeu. Não, as odds são baseadas justamente na casa de aposta não perder. Se der uma zebra, ela perde, mas é justamente no favoritismo mesmo do time deles. Então, o que eu vou recomendar, tá, nesse jogo aqui? Eu fiz algumas apostas, tá, pro jogo. Coloquei ali uma graninha. A gente ficou 2 semanas parada, deu pra segurar uma grana pra poder fazer as apostas aqui. Sempre lembrando que é pra você apostar dinheiro que não vai te fazer falta, tá? Se for você apostar dinheiro que vai te fazer falta, não tem graça nenhuma. Enfim, aposta aquilo que você pode perder. Botei a chance dupla, empate ao Fluminense, porque eu considero o empate, se viesse o contrato aqui agora pra assinar, eu assinaria o empate nesse jogo. Tá pagando 1,81. Botei o Thiago Silva. O Thiago Silva talvez não jogue, a gente vai falar disso já, mas se ele jogar, eu botei que ele pelo menos chuta uma vez. De cabeça pra fora, chutou no ângulo. Se ele finalizar uma vez, não precisa nem ser no gol. Tá pagando 1,9. Se ele não jogar, devolve a aposta. Botei que o Lima chuta uma vez no gol. Tá pagando 2,25. O Lima que deve ser titular. E coloquei que o Flamengo não faz 2 gols no jogo. Eu não botei 0 também não, né? Apesar da defesa do Fluminense ser uma das melhores do Brasileirão. Não botei 0, mas botei que o Flamengo não faz 2. Ele pode até fazer 1, mas não faz 2 não. Lá na KTO, você encontra odds interessantes. KTO.com, usa o cupom JORNADA, beleza? Sempre lembrando que isso é para maior de 18 anos. Se você é criança, se você não tem controle emocional, etc., não interessa, nem para mim, nem pra KTO, que você vá para lá. Já é? Vamos pro Bola em Campo, então, pra gente poder falar das escalações. Como eu falei, o Flamengo deve escalar uma equipe mista para esse jogo. Vamos botar o nosso Tactical Pad aí na tela para a gente comentar as prováveis escalações de Felipe Luiz, treinador que assumiu o Flamengo recentemente e fez uma micro-revolução ali no time da Gávea,
E as prováveis escalações também do Mano Menezes. Fábio é o goleiro, Samuel Xavier na lateral direita. Na zaga, qual que é a condição? Só lembrando aqui, eu fiz um vídeo inteiro nessa quarta-feira só debatendo possibilidades de escalação, tá? Então você pode ir lá assistir para você ter um vídeo só sobre isso. O Thiago Silva tá fora desde o jogo contra o Galo. Ele jogou aquele jogo no sacrifício, teve um problema no tornozelo. Especula-se, inclusive, dentro do Fluminense. E aí, por que eu digo que especula-se? Os médicos talvez tenham essa resposta. Mas o que corre nos corredores do Fluminense, a informação que eu tô dando aqui, é de que ele, nesse meio tempo, possa até ter tido uma fascite plantar. O que é isso? É básico, fascite, it. Sempre que tiver it, é inflamação. Por exemplo, tite é inflamação no Flamengo. Sempre que tiver it, é inflamação. Então, fascite plantar é uma inflamação meio que na planta do pé. Uma inflamação ali do calcanhar até o pé. E, enfim, ele tem essa informação ali de que ele chegou a ter isso. Já estaria recuperado, tá? Esse problema no calcanhar dele já estaria recuperado, mas precisa saber se o Thiago Silva vai ter condições de jogo, não. Ele não tendo, a primeira opção é o Ignacio, que era titular, até no lugar do Thiago Santos, quando saiu lesionado contra o Corinthians. Qual que é o problema do Ignacio? Tá fora desde agosto, não sei se tem ritmo para poder entrar em campo. Não dando certo nenhum dos dois, tem o Antônio Carlos. Eu gosto do Antônio Carlos, acho ele maravilhoso. Seria titular no lugar do Thiago Silva? Não. É importante deixar isso aqui bem óbvio. Dito isso, o Antônio Carlos está quilômetros à frente de Manuel e Felipe Melo. E de Felipe Andrade, pelo que o Felipe Andrade vem desempenhando no Sub-23. Então, assim, só para poder deixar claro, eu tenho que saber que as críticas ao Antônio Carlos são válidas, não é um bom zagueiro, acho que não dá nem pra chamar de bom zagueiro, é um zagueiro nota 5, às vezes nota 3, às vezes nota 7, mas não dá pra colocar o Antônio Carlos na mesma baia de Manuel, Felipe Melo e Felipe Andrade, são zagueiros que estão bem abaixo, tá? Mas chuto, tá? Aí não é informação, palpite. Acho que o Ignacio será titular. Acho que o Thiago Silva vai fazer esforço para jogar, mas acho que o Ignacio vai acabar sendo titular desse Fla-Flu. Thiago Santos é o outro zagueiro. Diogo Barbosa reassume a lateral esquerda. Marcelo está suspenso. Fuentes é banco mesmo. Diogo Barbosa volta de suspensão, não tem nem discussão, é o lateral esquerdo. Facundo Bernal de volta da seleção uruguaia, onde ele não jogou. Ficou no banco num jogo e não foi relacionado no outro. Martinelli, Ganso. O Lima substitui o que seria a posição do Keno e do Kevin Serna. O Keno tá suspenso e o Serna tá com uma lesão muscular. O Lima deve entrar como ponta esquerda, função que ele fez no início da carreira, fez durante um bom tempo no Ceará. Também acho que a melhor fase da carreira do Lima, se bobear, foi quando ele era titular do Ceará. Até teve uma brincadeira, chamarem de Limessi, pelo desempenho ofensivo dele. Então é um cara que sabe jogar nessa ponta, não tem aquele 1 contra 1 do drible curto, etc., mas cumpre muito bem a função de atacante, que é justamente de finalizar, de aparecer na área. A última memória que a gente tem desse é ruim dele ali nessa posição, que foi contra o Corinthians, que ele perde o gol no último minuto. Mas é um cara que colabora muito, por exemplo, com as subidas de Wesley, se ele for escalado do lado esquerdo, marcando justamente as subidas de um lateral, que é quase um atacante do Flamengo. Cauã Elias deve ser o centroavante, Germancano deve começar no banco. E por que o Marquinhos está aqui? O John Arias vai chegar da seleção colombiana e vai ser reavaliado pelo Fluminense. Ele não treinou. Se o John Arias não tiver condições de jogar, aí o Marquinhos provavelmente entra no ataque do Fluminense. Mas é bem provável que o John Arias tenha condições sim, apesar de ter atuado nos 2 jogos da seleção colombiana. Já no caso do Flamengo, aí eles têm 7 jogadores que foram para as seleções e a maioria deles não deve ser relacionado. Aliás, devem ficar no banco, né? Não devem ir para o jogo. Gerson, Pulgar e De La Cruz nem relacionados foram. O Gerson e Pulgar, a dupla de meio campo ali do Flamengo. O De La Cruz é uma espécie de quarto homem ali de meio de campo também. Já De Arrascaeta e Gonçalo Plata, uruguaio e equatoriano, devem ficar no banco. Então são basicamente 5 desfalques que o Flamengo tem. Há além dos lesionados, etc. Há uma possibilidade, inclusive. Por que tá aqui o Fabrício Bruno nas atos? Deixa eu ler a escalação do provável do Flamengo, né? Rossi, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno ou Everton Araújo, Léo Pereira, Alexandro. Léo Ortiz como volante ou como zagueiro, explico já já. Alan, ou seja, se o Flamengo jogar nessa tática com 2 volantes
Mas marcadores, o Alan pra mim marca mal, mas ele é um cara marcador, né? Não é porque ele marca mal que ele vai deixar de ser marcador, né? Alcaraz, o argentino, com Bruno Henrique, Michael e Gabriel Barbosa no ataque. Qual que é a questão aqui? Pode ser, segundo a matéria do GE. Globo, que o Felipe Luiz opte pelo Fabrício Bruno junto com o Léo Pereira na zaga e o Léo Ortiz como volante, ok? Por que isso? Porque pode ser que o Fabrício Bruno vá para o banco, o Léo Ortiz venha para a zaga e o Everton Araújo, que é volante, jogue como volante mesmo ao lado do Alan. Lembrando que o Flamengo não está poupando esses jogadores, é só por causa da viagem ali relacionada à seleção. É porque o Flamengo enfrenta o Corinthians no domingo pela Copa do Brasil, no jogo de volta, ou seja, vai ter praticamente, se os jogadores que jogarem essa partida, vão ter um treinamento só para o jogo contra o Corinthians. Então pode ser que alguns jogadores sejam preservados. O Flamengo tem um problema muito sério na sua centroavância, desde que o Pedro saiu por lesão, né, no caso dele. O Carlinhos não conseguiu entregar. O Gabriel Barbosa, para vocês terem noção, se tu acha que o ano do Germancano é ruim, o Germancano nesta temporada tem 5 gols. O ano dele é ruim. O Gabriel Barbosa tem 4, tá? Com quase o mesmo número de jogos. O ano dele é muito ruim. O último gol dele foi contra o Criciúma no dia 20 de julho. Só pra vocês terem noção. Então o Gabriel Barbosa vai pro jogo, mas é um cara que obviamente tem que ser marcado, até porque inclusive somos, acho que uma das piores vítimas ali do Gabriel Barbosa. Então, enfim, é hora de cortar. Vamos ficar de olho como vai ser esse time do Flamengo. Como tem muitas dúvidas, eu não vou nem analisar muito taticamente as possibilidades, tá, dos dois times. A gente faz mais isso ali no pré-jogo a partir do momento quando sair as escalações, porque tem muitas variáveis. O John Arias pro Marquinhos muda muito. Do Fabrício Bruno pro Léo Ortiz na zaga, ou do Everton Araújo pro Léo Ortiz, muda muito. Fica até difícil analisar ali diretamente os dois times, mas aquelas informações básicas, tá? Jogadores que estão suspensos, como eu já falei, tanto Marcelo quanto Keno. Jogadores que estão fora por lesão, além do Lelê, né? O Nonato provavelmente não deve ser relacionado ainda, voltou a treinar essa semana. A gente não sabe do Thiago Silva, né, se vai ter condições ou não, e o Kevin Serna tá fora mesmo. Outra informação importante também são os pendurados, jogadores que se tomarem um cartão amarelo hoje não jogam contra o Atlético Paranaense na próxima terça no jogo atrasado. Facundo Bernal, Cauã Elias, Thiago Silva, 3 prováveis titulares, Marquinhos e Manuel. Que não, esses são os que estão com problema de cartão amarelo. E são problemas grandes, tá? Principalmente, imagina, perdeu o Thiago Silva, né, pra outro jogo, o próprio Bernal sem ter a opção do Nonato ainda, problemão. Dito isso, tem um que eu não falei ainda e que eu preciso reforçar aqui, que é o Fábio. O Fábio tomou amarelo contra o Atlético Mineiro e contra o Juventude recentemente, em jogos do Brasileirão. Está um amarelo de ser suspenso e ele que não me invente de ser suspenso nessa reta final. Porque é provavelmente um dos melhores jogadores... Aliás, provavelmente não, tá no top 3 aí de jogadores do ano. Enfim... A arbitragem da partida será feita pelo senhor Rafael Claus, né? A arbitragem, eu não vou nem botar a foto aqui, você conhece, Rafael Claus apitando Fla-Flu é um problemaço, são 3 derrotas pra gente, e assim, ele não sabe, o Rafael Claus ele tem um problema, eu já falei isso algumas vezes, mas vocês vão me ouvir falar de novo agora. O Rafael Claus, ele não sabe apitar jogo que pode gerar confusão. Ele não sabe apitar, porque ele tem um estilo de arbitragem que acha que, no primeiro tempo, se ele não marcar faltinhas, o jogo vai ficar corrido. Só que o que acontece em todo jogo que o Rafael Claus apita, e ele não marca essas faltinhas, e o jogo tem uma possibilidade de dar merda. Ele não marca uma faltinha do Alcaraz em cima do Bernal, o Bernal fica puto. Na próxima, o Ganso vem levantando o Léo Ortiz e ele marca a falta. E o Ganso tá devolvendo aquela que ele não marcou. Aí o Ganso reclama falando, você não marcou aquela e tá marcando essa? Aí o Léo Ortiz vem numa voadora no meio dos peitos do Lima e ele dá um amarelo só. Aí o Léo Ortiz fala, na do Ganso você não deu que era pra amarelo, você não deu, tá dando pra cá agora? Então as coisas vão escalonando num nível tão alto que vira uma confusão, uma baderna completa o jogo. Acho o Rafael Claus um merda como árbitro, acho muito fraco. E além de... Já acho isso na carreira. Dito isso, o Fluminense já teve 38 jogos apitados por esse cidadão. São 9 vitórias, 7 empates e 22 derrotas. O Rafael Claus tem um problema com o Fluminense. Dos últimos 8 jogos apitados por ele, a gente perdeu 5
e empatou 3. E isso com jogo em casa, jogo fora, clássico, jogo contra time da parte alta, da parte baixa da tabela. Não estamos falando de um cara que odeia o Fluminense. A verdade é essa, mas vai apitar. Muito importante a sua audiência aqui nesse vídeo, então eu agradeço pelo seu tempo. Não se esquece de, antes de sair aqui, apertar o botãozinho de like, se inscrever aqui no canal e vem com a gente a partir das 6 da tarde, diretamente do Maracanã, para fazer mais uma transmissão de Fla-Flu. Tamo junto, até a próxima. Valeu!